Queridos irmãos, queridos ouvintes, nós saudamos com a paz do Senhor. É uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, desta vez para gravar mais uma videoaula, EBD em Síntese Podcast, essa a 11ª lição da classe juvenis, com o título da lição Epístola às Igrejas. Estamos aqui com o irmão Raul Soares, irmão Eric Freire, irmão João Felipe e eu, o irmão Eliabe Moura. Estaremos com vocês aqui por alguns momentos, comentando essa lição, trazendo subsídio, para que os irmãos possam contribuir com seus alunos, para que a aula possa ter uma fluidez boa. Espero que possamos contribuir com todos vocês. Antes de dar início, já manifestar a nossa gratidão à diretoria da nossa igreja, o pastor Marquinhos, toda a sua diretoria, o pastor Reinaldo, que é o diretor do DENEC, do Departamento de Ensino, que tem nos proporcionado esse momento de aprendizado. Que Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe a diretoria da nossa igreja, todo o corpo também de diretoria do DENEC, e a todos vocês ouvintes que estarão conosco aqui nos acompanhando. Que Deus os abençoe, que vocês tenham uma aula abençoada. Irmão Eric. A paz do Senhor, meus queridos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você vai estar assistindo esse podcast. Que o Senhor abençoe a sua vida. Estamos aqui em mais uma lição para tratar em nome de Jesus. Irmão Raul. Pai do Senhor, irmão Eliabe, Pai do Senhor, demais professores, Pai do Senhor, a você que está aí nos acompanhando. E como já falou aqui o nosso irmão Eric, esperamos que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando cada um de vocês e que possamos ser úteis de alguma maneira na elaboração da lição que vocês ministrarão às suas respectivas salas. Maravilha, irmão João Felipe, como está você, meu querido? Pai do Senhor, meus irmãos, professores, chegamos à lição 11, né? Estamos quase terminando essa nossa revista, esse nosso trimestre, e até aqui tem nos ajudado o Senhor, né? E vamos para mais um aí episódio desse podcast. Vai ser bênção. Meus queridos, a nossa lição, né, a lição do segundo trimestre, ela tem como tema uma viagem pelo Novo Testamento. Então, estamos aí há 3 meses viajando pelo Novo Testamento, literalmente. E hoje, em especial, a gente vai falar sobre as epístolas às igrejas. Na realidade, a gente vai falar sobre as 27 epístolas, vamos estudar as epístolas escritas às igrejas e as epístolas gerais. É importante que você compreenda que não podemos nos conformar com este mundo, né? Nós precisamos transformar a nossa mente. Essa transformação, ela vem através da palavra de Deus. Conhecendo o exemplo dos fiéis, a nossa fé é fortalecida e a nossa vida ela é edificada. O texto base da nossa lição se encontra em Romanos 1, em Romanos capítulo 1, versículo 16, quando Paulo diz que porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, versículos do 1 ao 9. Paulo, quando estava ali, provavelmente na sua 3ª viagem missionária, ele escreveu aos Gálatas ali, cidade que ficava ali no centro da Turquia. E o objetivo dessa carta era de corrigir os falsos ensinos, né? Então, é importante que você entenda que esse conteúdo que foi escrito aos Gálatas, que foram escritos as cartas em geral, que serve como base para que a gente tenha uma vida realmente pautada no cristianismo, a gente entenda o propósito do verdadeiro cristianismo, né? Isso se aplica em nós. Quando a gente estuda a palavra de Deus e aplica esse conhecimento nas nossas vidas, a gente, com certeza, a nossa vida ela é direcionada pelo caminho de Cristo, né? Nós vamos viver realmente o cristianismo na sua essência. Bom, Eliabe, acrescentando aí o que você falou, essa lição tem uma relevância enorme para todos nós, porque nós vamos falar aqui das epístolas, né? O tema é epístolas às igrejas, e nós sabemos que algumas dessas epístolas foram destinadas a pessoas
singulares, né, a homens, como Timóteo, como Tito, a Filemon, mas, de uma maneira geral, aplica-se a todas as igrejas, porque são os ensinamentos de Cristo. E a importância dessa lição de hoje é que o Novo Testamento ele é composto por 27 livros. E desses 27, 21 são epístolas. Veja que boa parte do Novo Testamento, quase a totalidade, é composta por essas epístolas. Então, realmente, uma lição de muita relevância para nós meditarmos e aprendermos mais da parte do Senhor. Maravilha. Se a gente for subdividir, são 4 evangelhos, um livro histórico, 27 epístolas e 21 epístolas. 21 epístolas, perdão. São 27 livros, 4 evangelhos, 21 epístolas e o livro de Apocalipse, né? O livro profético, isso. E aí, importante, meus irmãos, eu sempre enfatizo isso, o comentarista, acho que em todas as lições, ao menos na de jovem, e adulto e juvenis, eu acompanho mais de perto, sempre tem o objetivo da lição, e é importante que o seu aluno ele saia da aula compreendendo, se ele entender, se ele sair respondendo sobre tudo que está enfatizado no objetivo da lição, sua missão foi cumprida. Então, o comentarista da lição, ele deixa aqui como importante que cada jovem que vai acompanhar essa lição, que ele conheça o número das epístolas, certo? E suas autorias, né? Quem são os autores, que ele compreenda o propósito geral das epístolas e que ele entenda a relevância das epístolas para a igreja atual. Na lição também, a gente tem aí, logo na primeira página, um comentáriozinho que é chamado Conectado com Deus, né? E o comentarista ele fala que as cartas foram escritas às igrejas e irmãos com instruções doutrinárias e práticas da vida cristã. Através do estudo dessas cartas, podemos adquirir sabedoria e conduzir a nossa vida cristã com prudência. A gente até falou aqui um pouquinho mais cedo, né? Um pouquinho antes, que é importante que nós possamos entender que esse conteúdo ele tem poder de transformar vidas. Eu me recordo que há alguns dias atrás uma colega de trabalho, ela em uma conversa comigo, ela tentou justificar o motivo de não seguir a Cristo. E ela justificava o motivo de não seguir a Cristo olhando para a vida de pessoas, né? E justificando que aquelas pessoas não tinham um comportamento olhando para o lado social, um comportamento exemplar. Quando ela falou isso, eu comecei a olhar para Cristo. E, poxa, quantas pessoas realmente carregam o nome de evangélicas, mas não conhecem a Cristo de fato, não têm a sua vida transformada. Então, quando você conhece a palavra de Deus e você vê um comportamento diferente, você vê que aquilo não condiz com o evangelho, né? Se todos nós realmente olhássemos para Cristo e tivesse ele como um exemplo, nós entenderíamos o propósito do verdadeiro cristianismo, né? Cristo é o maior exemplo que nós temos e a gente precisa olhar para essas cartas, olhar para as epístolas, olhar para toda a Bíblia, não só o Novo Testamento, mas para tudo aquilo que nos foi deixado, e entender que acho que o irmão Eric até comentou em uma lição passada, quando a gente lê o Sermão da Montanha, por exemplo, a gente vê qual é a verdadeira essência do cristianismo, qual é o exemplo que Cristo deixou para todos nós, né? Verdade, Eliabe. E também a gente vê também outra questão, é que as cartas, né, as epístolas, de forma geral, né, está tido aí como o título como cartas às igrejas. Eu compreendi como cartas, vamos dizer assim, todas as cartas. Algumas são endereçadas para pessoas, né, para pastores, outras endereçadas para igrejas específicas, mas no geral ela é para a igreja, porque quando a gente pega todas essas cartas, né, não olhando para o lado teológico, ela vai ser direcionada para a igreja em si, porque elas estão cheias de ensinamento. Então, a doutrina, né, a base da doutrina cristã está dentro dos ensinos de Cristo, nos evangelhos e nas cartas, né? Principalmente nas cartas paulinas, né, que nós vamos ver aí que é a maioria. Então, essas cartas, essas epístolas, elas fazem parte
arcabouço, de toda a base da doutrina cristã, né? Desde comportamentos sociais, né, até a relação do homem com Deus, né, a relação espiritual, de como você falou no início, da transformação da mente, da busca pelo conhecimento de Deus. Então, as epístolas elas trazem todas essas lições, né, de como se comportar e como prestar culto ao Senhor, e de entender também a teologia cristã, né? Porque muitas dessas cartas eram endereçadas a judeus que ainda não compreendiam ainda de forma, vamos dizer assim, equilibrada, como é que se agiria agora que o Cristo veio, morreu por nós, se sacrificou, e agora? Como é que fica a questão dos rituais judaicos? Como é que fica a questão? Então, essas cartas, elas vêm trazendo minúcias, não só disso, como também do que está por vir, né? A questão dos ensinos da volta de Cristo, de como vai ser a transformação. Então, as cartas elas estão recheadas de muito ensino, muita doutrina, muita profundidade e muito conhecimento da doutrina cristã. Hoje nós somos os destinatários dessas epístolas, né? Isso. Então, por isso que seriam as igrejas. A Bíblia diz que nós somos igreja do Senhor, então, querendo ou não, independente se a carta é universal, se a carta é eclesial, né, trazendo para os termos teológicos, na realidade, elas são cartas às igrejas, porque nós todos somos igreja do Senhor, né? Maravilha. E aí, entrando no top 1 da nossa lição, o top 1 fala sobre todas as epístolas, né? O comentarista inicia falando que nesta lição nós vamos estudar as epístolas bíblicas e o propósito geral e a relevância delas nos dias de hoje. Como já foi dito, são 27 livros no Novo Testamento, são 21 epístolas. Se a gente fizer uma subdivisão, aí nós temos 13 cartas paulinas e 13 cartas gerais. Nessas cartas paulinas nós temos aí Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. E aí, nas gerais, nós temos aí Hebreus, temos Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, e temos aí também Judas, né? Então, é importante apresentar para o jovem, importante fazer com que ele entenda essa subdivisão, né? É importante que ele entenda a quem foi remetido isso, como tudo isso foi feito, e não tem uma leitura simples e básica, né? Com que a gente traga realmente subsídio para que ele possa sair dessa aula com conhecimento. E complementando, meu Eliabe, vale dizer que nós estamos falando da palavra de Deus, né? Essas cartas compõem a palavra de Deus, elas são a palavra de Deus. E como palavra de Deus que Deus é o autor delas. O Espírito Santo que inspirou aqueles que escreveram, o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João, né? O escritor aos Hebreus. Esses homens foram inspirados, foram apenas instrumentos. Deus é o autor dessa palavra. E há um propósito muito... A gente não vai entrar aqui nessa lição nas doutrinas, lógico, né, que compõem essas cartas, né? As doutrinas que estão inseridas nas cartas, porque as cartas dão conta do ensinamento geral para a igreja. Para a igreja, seja de igreja composta de judeu, de gentil, enfim, a igreja de Cristo, que é uma só. E a gente pode, analisando aqui essas 21 epístolas ou cartas, que são sinônimos, né? Tem até uma divergênciazinha, mas daqui a pouco a gente pode até falar sobre isso. Mas a gente vai ver que existem pontos comuns. Por exemplo, qual é o propósito de Deus ao nos destinar? Nós também somos destinatários. Nos destinar este conteúdo sagrado. Ensinar ou transmitir a doutrina de Deus, dele, aos homens, conforme o Evangelho de Jesus. Então, o primeiro propósito, eu elenquei aqui 5 propósitos,
E aí você pode tomar nota aí, cara professor. Ensinar ou transmitir, né? O apóstolo Paulo fala, aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei, né? Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, que é o texto lá que a gente faz menção todo mês, quando a gente celebra a Santa Ceia. Então, o primeiro propósito, ensinar. Ensinar o quê? Sobre problemas, como resolver problemas, mostrar como agir nas mais variadas situações, etc. Então, ensinar ao crente como ele deve andar no caminho do Senhor. Segundo propósito, consolar os crentes fiéis. Consolar os crentes. Terceiro propósito, repreender os falsos ensinos e os falsos mestres. Os falsos mestres que elaboram falsos ensinos. Nós vemos esse propósito na Bíblia, aqui nas cartas. Quarto propósito, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele deu muita atenção em defender o seu apostolado, né? A sua chamada para o ministério apostólico. Então, esse é um propósito nítido que também tivemos nas cartas de Paulo. E o quinto propósito, reafirmar, relembrar, ratificar todos os ensinamentos. Veja que aqui há ensinamentos que vão se repetindo. Até o apóstolo João diz assim, lá nas suas epístolas, ele diz, eu não me canso de dizer as mesmas coisas, que é a segurança para vocês, para vós, né? Então, veja que esses são os 5 propósitos assim, maiores que a gente observa examinando essas cartas, essas epístolas, e isso é de uma relevância muito importante para todo cristão. Se o cristão quiser entender como é a vontade de Deus para a sua vida, necessariamente ele vai ter que estudar as cartas e vai ter que submeter-se aos seus ensinamentos, porque nada mais é do que a vontade de Deus para nós. Sobre esse comentário que o pastor Raul fez, um dos pontos ele disse que era a questão de consolar os irmãos, né? E nessa hora você pode até fazer um link para os seus alunos, por exemplo, aproveitando que esse ano nós estamos comemorando aí os 100 anos da nossa harpa cristã, eu sempre gosto de trazer um trecho de algum dos hinos que tem a relação. E ele falando isso, eu só lembro do hino, nosso querido hino 126, que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E isso é uma verdade muito grande. Inclusive as epístolas, porque o momento que as igrejas estavam precisando dessas epístolas era um momento muito delicado. O cristianismo estava começando ali, os cristãos, na verdade, né? Não o cristianismo, mas os cristãos estavam começando ali a ganhar espaço no meio do pessoal, mas era ganhar espaço na marra, né? Eles estavam tendo dificuldades com o próprio Império Romano, com os próprios judeus da época que não aceitavam tanto. Então, eles tinham várias dificuldades. E implantar uma igreja em algum lugar que é, digamos assim, distante da sede, da igreja sede, e ter o cuidado de sempre estar ali consolando os irmãos, dizendo, olha, vai dar certo, confiem, tenham fé, que no final vocês serão recompensados. Deus tem uma recompensa para vocês, vocês devem agir dessa forma correta, porque isso é agradável perante os olhos de Deus. Então, o fato de consolar os irmãos era também muito importante, porque você vê Paulo tendo cuidado, às vezes, de pegar bem pesado com a igreja, nas doutrinas e nas correções, mas também ele diz, meus irmãos, vamos ter fé, vamos seguir perseverantes, crendo que uma hora a situação vai virar. E eu acho bem interessante essa questão, que os mais belos hinos e poesias e epístolas e foram escritos em tribulação, sim, porque a tribulação ela vai gerar vários e vários pontos na vida de um cristão que são importantes para que ele chegue à estatura de varão perfeito. Maravilha. Dando sequência aqui ao que a gente está estudando, né? Esse material, meus queridos, nós vamos compartilhar, certo? Ele será compartilhado com vocês. E aí a gente fez um quadrozinho, uma subdivisão. Tem aqui o remetente, o destinatário, as epístolas e o motivo em que essa epístola foi... O motivo da escrita dessas epístolas, né? São 21 capítulos no total, certo? E aí você tem toda a subdivisão, os objetivos para poder compartilhar, como a gente disse, por exemplo, quando você olha para Gálatas,
e você começa a ler, você vê Paulo ali corrigindo os falsos ensinos. Quando você olha Efésios, você vai ver que Paulo, ele começa a escrever ali, a intenção dele é em fortalecer a fé e explicar a função da igreja. Em Colossenses, ele estava ali querendo corrigir os problemas da igreja. Então, esse subsídio, eu creio que vai lhe dar um auxílio, vai lhe ajudar bastante a enriquecer o conhecimento dos jovens e fazer com que eles saiam nesse domingo aí de aprendizado aí, compreendendo todo o objetivo da lição. E aí a gente já entra já no tópico 2, né? Epístolas, as primeiras epístolas, e o subtópico 1, o subtópico 2.1, perdão, que fala sobre as autorias dessas epístolas. Inclusive, irmã Eliade, só para corroborar com a sua última fala, é importante o professor, ele ter um esforço, uma atenção para fazer gerar no aluno e em todos que estiverem ali na sua aula, um interesse por ler, por estudar, por examinar, por meditar no texto destas cartas. Porque aqui, como já falei, é a palavra de Deus. E outra, o destinatário, como já bem falou nosso irmão Eric, o destinatário inicial foi uma pessoa, foi uma igreja local, mas Deus tinha em mente todos nós, porque esse conteúdo foi direcionado à igreja do Senhor. Então, fazer o aluno entender que o conteúdo, essas cartas são cartas destinadas a ele, de autoria de Deus para ele. Deus tem interesse que ele conheça. E aí alguém pode dizer assim, mas porque eu já vi juvenis, nós estamos falando dos juvenis, né? Juvenis ali, aquela fase da efervescência, das emoções, dos hormônios, estão ali, são pré-vestibulandos, né, para entrar na faculdade e tal, agora é pré-ENEM, né? Então, eles estão ali com a cabeça cheia de informações, e aí quando se depara com esse texto, às vezes acha muito simples, acha que é um texto ultrapassado, mas não é ultrapassado. A palavra de Deus, ela não envelhece, ela não se ultrapassa, ela nem se renova. Quem se renova são as misericórdias de Deus a cada manhã. A palavra de Deus permanece. Aí você pode perguntar, mas como é que um texto escrito há mais de 2000 anos, ela pode ser atual? Ora, Deus não muda. O conteúdo dessas cartas, que é a Bíblia, não muda. Por quê? Porque o seu autor não muda. Esse conteúdo revela a vontade de Deus, revela o próprio Deus. E como Deus não muda, a sua vontade não muda. Aquilo que era a vontade de Deus há 2000 anos, continua sendo a vontade dele para esses dias que nós estamos vivendo, os dias odiernos. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para você, para o aluno, para nós. Por isso, fazer o aluno despertar essa atenção de ler. E se não entender, continue lendo, continue examinando, continue estudando, que você vai entender. O Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, que quando o crente lê com o coração sincero, querendo realmente aprender, ele está ali ao lado daquela pessoa, do leitor, ele vai revelar, vai abrir a sua mente, você vai compreender no momento certo. O importante é continuar sempre examinando as Escrituras. Um aspecto importante também de frisar, e eu peço até o Eliabe para botar de volta aí a tela da divisão das epístolas, a questão da autoria, a gente frisar que até a divisão das próprias epístolas, elas têm uma organização didática. Como a gente falou em lições anteriores, o Novo Testamento, como o Antigo também, mas o Novo Testamento, a gente tratando sobre o Novo Testamento, está fazendo um passeio sobre ele, ele é organizado didaticamente, certo? Ele tem um viés pedagógico, vamos dizer assim. E a gente falou que tem primeiro os evangelhos, né? Depois o livro histórico, e aí a gente começa nas cartas. Então, até as cartas, elas têm uma organização didática. Por exemplo, elas começam com a primeira carta, não necessariamente a primeira escrita, mas a primeira carta é de Paulo e até a última carta de Paulo de forma seguida, né? E vai de Romanos até Filemon. Então, a autoria, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses,
1 e 2 Timóteo, e a carta a Tito e a Filemon, todas elas são escritas por Paulo. Depois há uma pequena quebra, que é Hebreus, e alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, outros dizem que pode ter sido outra pessoa. Então, não tem, né? O autor, ninguém sabe quem é o autor realmente de Hebreus. Aí essa quebra de autoria, a gente não sabe. Mas aí, daí em diante, cada uma das cartas, ela tem o nome dos seus próprios autores, né? Que aí vai Tiago, 1ª e 2ª Pedro, que é Pedro, 1ª e 2ª e 3ª João, que também é escrito por João. Então, ela tem essa organização didática, né, por autoria, dentro da própria Bíblia, né? De Romanos até Filemon, todas escritas por Paulo. Hebreus, autor anônimo, e a partir de Tiago, todas as cartas elas são com o nome do próprio autor, né? Tiago, Pedro e João. Tiago, tem muita gente que pensa que era apóstolo de Jesus. Não é esse. Tiago era o que é irmão de Jesus e que não... inclusive, tem lá embaixo também Judas, né? Que acho que está dando para aparecer na tela. Mas também tem a epístola de Judas, isso. Então, Tiago e Judas eram os irmãos de Jesus, né? E Pedro era o apóstolo e João também um apóstolo que nós conhecemos, que também escreveu o livro de Apocalipse, que é o livro profético do Novo Testamento. Então, voltando, rememorando, de Romanos a Filemon, todos escritos por Paulo, a questão da autoria. Hebreus, anônimo, ninguém sabe, né? Há suposições. E as outras todas vai com o nome do próprio autor. Maravilha. E aí você já cumpre aí até com o tópico 2, né? Você tem aqui os remetentes e tem os destinatários. Uma coisa interessante, o comentarista da lição, ele deixa até isso como um ponto de interação, mas eu gosto muito de, quando estou lendo, estudando a Bíblia, de me imaginar naquela cena, né? De me imaginar ali naquele lugar. Hoje em dia a gente tem tantos meios de comunicação distintos, né? Hoje a gente se comunica, por exemplo, eu no meu trabalho eu me comunico muito via WhatsApp. Nós nos comunicamos via e-mail, né? Nos comunicamos verbalmente entre pessoas. Naquela época não tinha celular, não tinha computador, né? Não tinha e-mail. Paulo não tinha como mandar um e-mail a alguém da igreja ou à igreja. Então, o meio de comunicação que se tinha era pregando o evangelho boca a boca e através de cartas, né? Assim como Paulo escreveu. Ele escreveu algumas cartas estando em Roma, a algumas igrejas. Então, ele estava em um lugar e, de repente, viu a necessidade de escrever a alguém, de escrever a uma igreja, e ali ele escreveu, era o meio de comunicação que se tinha, e através daquele meio de comunicação, através daquela carta, aquelas igrejas, não só as igrejas foram edificadas, nós, né, porque isso ficou como registro, né, até hoje nós temos esse registro, e é Deus cuidando do seu povo. Talvez se existisse o WhatsApp naquela época e a comunicação fosse feita via WhatsApp, a gente não tivesse o registro hoje, né? Ele utilizou, né, meu Eliabe? Ele utilizou daquilo que havia de mais relevante, tecnologicamente falando, né, que eram as cartas, que já era um para a época. Era o WhatsApp da época. Era um meio, Mas né? lá era os pés dos né? mensageiros Correio, que né? levavam. Era só meio naquela época, era só correio, né? É, Agora é e-mail porque é correio eletrônico, né? E vale ressaltar, Só o meio. querido professor, chamar a atenção dos alunos que até um dia desse, nós aqui não somos tão, eu sou, acho que mais experiente aqui, né? Mas não sou tão experiente no sentido de idade. Até um dia desse só existia basicamente a carta, né? Eu alcancei carta e telefone, o telefone de ficha, que não tinha telefone em casa, ia por orelhão. Então, um dia desse não existia WhatsApp, não existia e-mail. Isso tudo é muito novo. As pessoas nascem hoje dentro desse mundo tecnológico e acham que o mundo sempre foi assim. E por isso também a dificuldade de entender muitas coisas que aconteceram ontem ou que estão registradas na Bíblia. Porque, não, como é que pode ser assim? Mas era assim. Até um dia desse, tá? Tudo é muito novo, tecnologicamente falando. Meus queridos, como isso nos edifica, né? Como os ensinamentos que Paulo deixou nos edifica.
Quando a gente olha, por exemplo, os ensinos que ele deixou aos Gálatas, quando ele fala sobre os frutos do Espírito e as obras da carne, né? Você quer saber se você está vivendo realmente o Evangelho de Cristo em sua autenticidade, se você está vivendo realmente uma vida cristã séria, em seriedade? Veja se você produz os frutos do Espírito que Paulo deixou escrito lá, né? Veja se em sua vida se manifestam as obras da carne. E aí você vai saber se realmente tua vida precisa tomar um rumo em uma direção diferente. Eu, por exemplo, quando estudo as cartas paulinas, quando eu olho para Éfeso, Paulo, quando ele começou a fundar, na realidade a gente começa a acompanhar a história de Paulo ali em Éfeso já no livro de Atos, né? Quando ele chega na igreja, ele sozinho ali, ele consegue levantar ali, e, na realidade manifesta-se um alvoroço ali naquela cidade, e Paulo sozinho, numa cidade de aproximadamente 500 mil habitantes, incomoda a religião naquela época ali, que era focada em uma deusa chamada Diana, e ele consegue convencer as pessoas ao cristianismo, as pessoas se convertem, e Paulo sozinho ali como missionário, ele começa a levar o evangelho de Cristo. E quando a gente começa a ler, isso nos empolga, isso nos mostra que é possível ser um cristão verdadeiro, é possível seguir a Cristo verdadeiramente, é possível ter o evangelho como uma prática de vida, em que o evangelho ele tem poder para transformar vidas. A gente tem até como exemplo prático, por exemplo, eu acho muito bonita a história do nosso pastor presidente. Pastor Martim, ele acho que ele tinha 20 anos quando ele foi para a Amazônia, quando ele conta isso, e ele foi ali a trabalho e Deus o usou ali e ele como missionário ali abriu uma igreja. Quem de nós, qual jovem hoje teria essa ousadia com 20 anos de idade, de uma cidade que não tem muita coisa, que não tem muita infraestrutura, de iniciar um trabalho, né? Então, quando a gente olha para Paulo e a gente olha para os nossos pastores que dão exemplo de vida, isso nos motiva a seguir a Cristo e ter como base o Evangelho e viver de forma verdadeira e não de forma superficial. Outra coisa, outra observação também, Elia, nós falando essa questão de superficialidade, hoje a gente vive num mundo superficial, porque o conhecimento ele é muito volátil, né? O WhatsApp é um exemplo disso. Às vezes você manda uma mensagem, mas é algo tão volátil que daqui a pouco você esquece, se apaga. Já esse conhecimento das cartas, não, né? Ele perdura, nessas cartas, elas perduram aí por mais de 2000 anos, ou quase 2000 anos, né? Nos ensinando sobre a centralidade de Cristo no Evangelho, né? Então, é interessante ver isso, como é encorpado esses textos, né? Como eles têm base, né? Tanto que sobrevivem e foram anexados, colocados, né? Na Bíblia, como a gente estudou, né? No início da lição, acho que foi, se não me engano, foi na lição 4 ou na lição 2, e a gente estudou sobre essa questão de como foi colocado, questão dos concílios, etc. Então, são textos escritos à mão, certo? Literalmente à mão, mas que perduram, como também o pastor Raul disse, perduram até hoje, né? Como ensinamentos. E o mais interessante é que, além de perdurar como ensinamento, essas cartas, né? Essas cartas todas elas têm propósitos, como o pastor Raul também comentou, né? É até um tópico mais à frente, mas é importante que a gente entenda que o que foi escrito no papel e que se tornou depois textos da Palavra de Deus, da Bíblia, essas cartas, né? Essas cartas, elas servem, sempre voltando ao mesmo ponto, eu vou estar sempre voltando ao mesmo ponto, elas servem, sim, para nos ensinar e mostrar a centralidade de Cristo, né, para os cristãos. Qualquer dúvida que nós temos para tirar em relação ao Evangelho, se você for principalmente nas cartas paulinas, você vai encontrar muitas respostas do Evangelho, ou se não quase todas as respostas do Evangelho, né? Então, é bem interessante a gente frisar isso. Como também esses próprios textos de Paulo e dos outros autores também se remete quase que 60% a 70% do conteúdo do Antigo Testamento. É sempre voltando lá no Antigo Testamento
para mostrar para a gente como é que se revelou Cristo depois da sua morte e ressurreição, né? Então, é importante a gente compreender isso também. E também, Eric, corroborando aí com o que você falou, como palavra de Deus que é as cartas, os apóstolos, quando escreveram isso, quando escreveram essas cartas, eles tinham consciência de que o que eles estavam escrevendo não partiam deles, mas era algo revelado, algo dado pelo divino, por Deus, para eles apenas escreverem. E eles tinham consciência de que isso aqui já era a palavra de Deus, era a vontade de Deus. Aí vale ressaltar aqui um texto que está aqui na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3. Esse texto aqui é importante porque ele vai corroborar, o apóstolo Pedro, ele vai corroborar isso que eu estou falando, que o que eles escreviam era, o que está aqui na Bíblia, o que está aqui, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, e ele vai ratificar que aquilo que Paulo estava escrevendo às igrejas, aos irmãos, também é palavra de Deus. Olha aqui o que diz aqui, de Pedro, capítulo 3, versículo de número 15. Olha o que diz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis. O apóstolo Pedro reconhecia que nos escritos de Paulo havia pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, ou seja, destoam, começam a interpretar de forma errada, desconectada com a vontade de Cristo. E aí ele continua. Torcem e, igualmente, as outras escrituras. Ou seja, esses homens indoutos e inconstantes distorciam as epístolas, o conteúdo das epístolas de Paulo e também as outras escrituras. Porque esses indoutos e inconstantes, eles não têm compromisso com Deus, não têm compromisso com a palavra de Deus, são mercenários, são pessoas que buscam satisfazer o seu próprio eu, o seu ventre, como Paulo disse, o Deus dele é o próprio ventre. E aí, eles fazem isso para quê? Para a sua própria perdição. Então, veja que o apóstolo Pedro aqui está registrando que o que Paulo estava escrevendo era escritura, ou seja, era inspirado. Isso é muito importante a gente colocar. Maravilha. E aí a gente cumpre já, inclusive, com o tópico 2 e o tópico 3, né? A gente já olhou aqui as epístolas paulinas, a gente já olhou as epístolas gerais, e aí a gente já entra no tópico 4, que fala sobre o propósito e a relevância de cada epístola, né? E adentrando nesse tópico, adentrando nesse tema, eu me recordo da carta de Paulo a Timóteo, quando Paulo escreve a sua segunda carta, inclusive, acho que é a sua última carta, né? Paulo já estava ali, ele estava preso, e a gente pode ver que ele, quando comenta a sua segunda carta, quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, ele já pede até para que Timóteo venha vê-lo depressa. Ele, inclusive, escreve aquele famoso versículo que diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, né? E a gente vê o propósito da vida de Paulo ali, ele passando, inclusive, a Timóteo. Eu queria compartilhar também com os irmãos um texto. 2 Timóteo, capítulo 2, Paulo começa escrevendo: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Então, a gente vê Paulo aí no final da sua trajetória aí, a sua carreira, dizendo que combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé, mas não retendo esse ensino só para si. Né? Ele, inclusive, instrui Timóteo e aconselha Timóteo que confia a homens fiéis
aquilo que ele aprendeu e repasse aquilo que ele aprendeu, ensine aquilo que ele aprendeu. E o que é que a gente faz aqui nos dias de hoje? O que é que a gente faz na escola dominical? A gente compartilha com os jovens aquilo que a gente vem aprendendo, aquilo que o Senhor vem nos ensinando, a gente vai compartilhando, passando o ensinamento, e a gente vê o cristianismo crescendo desde o início. Quando Jesus ali, ele desde a sua ascensão aos céus, a gente vê ali o início, ali uma reunião ali com 120 crentes, e a igreja crescendo, 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 e o evangelho de Cristo de forma exponencial cresceu, e hoje nós somos milhares de cristãos esperando a vinda de Cristo, e precisamos continuar passando esse ensinamento. Aquilo que Paulo ensinou a Timóteo, nós aprendemos, passamos aos nossos jovens, que serão as gerações que virão aí, serão os professores de escola dominical, os líderes de departamento, os pastores, e daí em diante a gente vai continuar passando esse ensinamento, entendendo que é um propósito na vida de cada um de nós. O próprio Timóteo, né, Eliabe? Se a gente for parar para observar, ele, como filho de Paulo, ele era um jovem. Não, talvez não tão novo na idade do juvenis, mas Paulo se preocupa, enquanto Timóteo era um dos seus aprendizes e agora estava ali sendo incumbido de uma responsabilidade ministerial. Ele se preocupa em direcionar essa carta a Timóteo e dizer: olha, Timóteo, as coisas funcionam assim, você deve agir dessa forma. Quando você for escolher alguém para trabalhar com você, essa pessoa tem que ter essas características. Então, você vê que essas epístolas a Timóteo, elas são bem específicas para um jovem pastor que estava ali começando a sua carreira pastoral. E eu até destaco aqui o livro de Timóteo na minha Bíblia, que é um livro que eu acredito que todo jovem que anseia em algum momento ter alguma função ministerial na igreja deveria ler, estudar e rever e reler, porque o livro de Timóteo ele tem muitos ensinamentos, não só para os jovens, mas como era um pastor jovem, a linguagem que Paulo traz, o modo como Paulo trata Timóteo é um modo especial. Era seu filho na fé, né? Então, ele tinha todo um cuidado ali com Timóteo. Por isso que é classificado como carta pastoral, né? Está instruindo o jovem pastor. Quem de nós nunca passou por um problema? Eu passei, por exemplo, no período do colegial, uma pessoa um cristão, ele era excluído ali do grupinho de amigos, né? Uma pessoa diferente, uma pessoa que não comunga das mesmas coisas que eles. E a gente vê Paulo, inclusive, aqui em Timóteo, aqui no capítulo 1, versículo 8, instruindo Timóteo, dizendo: olhe, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Sofra as aflições, participe das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. E aí a gente vê, como o irmão João falou aí, a gente tem um ensinamento rico aqui de Paulo trazendo a Timóteo que serve para os dias atuais. Você, jovem, não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Quando alguém perguntar sobre a sua fé, sobre a sua religião, se posicione, mostre que você é diferente, mostre que você é sal da terra, mostre que você é luz do mundo e que você está aqui realmente para fazer a diferença. Que as pessoas olhem para você e que elas consigam enxergar Cristo em você, que elas consigam ver quão bom é estar com Cristo, quão bom é ser diferente, o quão bom é experimentar desse evangelho que é poder de Deus e transformação para as nossas vidas. E vale também ressaltar que estes homens que escreveram essas cartas, Paulo, Pedro, Tiago, Judas, a história dá conta de que todos eles foram martirizados. Todos eles foram mortos por força da mão romana, do Império Romano, porque eles, com a sua pregação, alvoroçavam o mundo, como está escrito lá em Atos dos Apóstolos, os irmãos. Então, isso é um ponto relevante, porque estes homens tinham a consciência firme de que o que eles estavam escrevendo não vinham deles. Era algo de Deus, era de Deus, né? E aí, essa morte, essa entrega para morrer, o apóstolo Paulo, como aqui falou o irmão João, escrevendo a Timóteo, ele terminando a sua segunda epístola, o irmão Eliabe falou, né?
ele dizendo assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora me está reservada a coroa da justiça. Ou seja, ele disse: Timóteo, eu já estou sendo oferecido por libação. Paulo estava preso em Roma por pregar o evangelho, ele estava para ser apresentado ao imperador, porque o imperador exercia o papel de juiz ali, e ele sabia que ele não ia escapar. Ele já tinha sido escapado na primeira audiência, ele tinha sido absolvido, mas continuou pregando, e aí vieram outras denúncias contra ele, porque ele estava alvoroçando o mundo, e então foi preso mais uma vez, estava em Roma, e agora ele sabia que ele ia ser morto. E isso mostra, isso é como se fosse um selo de autenticidade da inspiração divina dessa palavra que estão aqui nas epístolas. Isso é muito importante. Todos os apóstolos morreram martirizados, com exceção de João, se é que ele morreu, porque diz a história que o Império Romano tentou matá-lo e não conseguiu. Ele saía ileso, e aí, por fim, tiveram a ideia de jogá-lo numa ilha, chamada uma ilha presídio, ilha prisão, em Patmos, no fim do mundo, naquela época, lá no Mar Egeu, e ele teve a revelação do Apocalipse, que será objeto de estudo da próxima lição. Maravilha, a gente está aqui falando para jovem, né? A gente está aqui falando para professor de jovem que falarão para jovem. Então, e falando de objetivos da lição, vamos para Tito, né? Eu gosto muito, capítulo 2 de Tito, quando Paulo está ali instruindo a Tito, a epígrafe diz: exortação aos velhos, às mulheres e aos jovens e aos servos. Tito deve ser ele mesmo um exemplo em tudo, né? Paulo estava ali sendo orientado a supervisionar as igrejas em Creta. E aí Paulo diz a Tito: olha, oriente os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes na fé, na caridade, as mulheres idosas que sejam sérias no seu viver, ensine as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos, e serem moderadas, castas, boas donas de casa. E aí no versículo 6 ele diz: exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Olha o ensino que Paulo nos traz aqui. O que é moderação? Equilíbrio, domínio próprio, né? Hoje a gente pode... Eu, inclusive, tenho até um testemunho de vida. Eu participei de uma entrevista de trabalho, certa vez, e aí passei nessa entrevista de trabalho. Para mim, a princípio, a entrevista não pareceu ser muito boa. Eu tive alguma dificuldade ali naquele momento, e fui para casa, achei que não tinha passado no processo seletivo, e depois passei no processo, e tempos depois o recrutador me chamou e disse: olha, no momento em que eu estava entrevistando você, eu gostei muito de você. E eu disse: por quê? Perguntei ali, indaguei ele por quê. Ele disse: eu gostei de você porque eu vi que você é uma pessoa equilibrada. Você é um homem casado, tem um relacionamento com uma só mulher há quase 15 anos, você só tem um filho, então isso demonstra equilíbrio, é tudo que a gente precisa para a função que a gente tá te contratando. E eu não, em momento nenhum ali naquela entrevista, eu percebi que ele estava vendo isso na minha pessoa, né? Mas a vida do cristão, ela tem que ser pautada em equilíbrio, né? A gente vê que a Bíblia nos orienta a casar uma só vez, a ter equilíbrio em pensamento, a ter domínio próprio. Poxa, o que é de um obreiro hoje desequilibrado, né? Quando a gente vê um obreiro desequilibrado, a gente olha assim e diz: meu Deus, não é exemplo para as pessoas. Então, para o jovem, principalmente, você precisa demonstrar equilíbrio. O que o sal da terra faz? Você já viu alguém comer uma comida salgada demais? Quando a comida é salgada demais, ninguém come, ninguém suporta, né? E quando a comida é sem tempero, sem sal, você até come, mas é aquela coisa sem gosto, sem sabor, sem graça. Quando você come uma comida bem temperada, ela te sacia, ela te deixa feliz, ela te deixa satisfeito. E assim é a vida de um cristão. O que Paulo está dizendo aqui a Tito? Olha, orientem os jovens para que eles sejam equilibrados. E é isso que você precisa ensinar ao seu jovem. É isso, jovem, que você precisa entender. O ensinamento que Paulo está trazendo aqui e que se aplica nos dias de hoje. Você quer se dar bem na vida? Quer se dar bem no meio cristão? Quer servir a Cristo, como um obreiro na casa do Senhor? Seja equilibrado. E se tratando também, por exemplo, falando em relação a ensinamentos para os jovens, temos também segunda epístola de Pedro, capítulo 5,
que a própria epígrafe diz assim: os deveres dos anciãos e dos jovens, humildade e vigilância. E Pedro vai aqui comentar um pouco sobre isso e ele vai dizer: olhe, semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos seus anciãos, a questão da gente saber respeitar e entender que existe pessoas que têm mais conhecimento, mais vivência que nós, então nós precisamos escutar essas pessoas, precisamos respeitá-las. Fala também sobre a questão da humildade que o jovem deve ter, e nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus para que no tempo oportuno ele nos exalte, e aprender que as coisas não funcionam no nosso tempo, e logo depois disso ele já traz o versículo que é bem conhecido, que lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, porque pensa num povinho ansioso é o jovem. Porque tem muitos sonhos, muitos planos, e a gente sempre se pergunta, né? Eu sou jovem, eu tenho 22 anos, e eu constantemente me pergunto como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou chegar lá. Mas é entender que o jovem, o juvenil, ele precisa sim fazer seus planos, precisa sim se programar, mas sempre prestando atenção no que o que é que Deus tem para minha vida e entender que Ele está sob o controle de todas as coisas. Então, não vale a pena a gente ficar ansioso, não vale a pena a gente ficar se preocupando com uma coisa que a gente não tem controle, que é o nosso dia de amanhã. E Pedro vai trazer isso aqui na sua epístola, na sua segunda epístola. Ele vai dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, mas também sendo sóbrios, como Eliab bem falou, vigiando, porque o diabo está em vosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem tragar. Então, ele vai trazer vários ensinamentos também para o contexto juvenil e para o contexto jovem. E por isso, irmão João e demais professores, a importância da gente examinar o conteúdo dessas epístolas, porque elas vão tratar justamente sobre essas problemáticas que são inerentes ao indivíduo, ao ser humano. Todos nós passamos por isso, né? Passamos pela questão de ansiedade, questão de dúvida, e essas questões serão tratadas aqui, e Deus nos ajudará. E como estamos aqui no tópico sobre o propósito, eu já falei 5 propósitos pelos quais as epístolas foram escritas, e aí tem um sexto, eu queria acrescentar o 6º propósito. O 6º propósito era Deus querendo que esses registros ficassem escritos, porque os apóstolos, onde eles estavam ensinando, e eles ensinavam, imagina, num púlpito, ou uma casa, uma sala, enfim. Ele estaria ali se dirigindo para os irmãos, para aquela igreja, e estava tratando os problemas, só que não ficava registrado, não tinha um copista ali. Agora, imagine, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele escreveu a epístola aos Romanos, que é a primeira que aparece aí, da cidade de Corinto. Ele estava na cidade de Corinto, na segunda viagem missionária dele, e de lá ele passou 18 meses na cidade de Corinto, na cidade que fica na Grécia. Ele estava lá evangelizando, estava lá fundando a igreja, estava lá discipulando os novos crentes, passou 1 ano e 6 meses, e teve a necessidade de escrever aos romanos. Então, Deus o inspira, no meio daquela evangelização que ele estava fazendo, e ele estava coordenando uma equipe. Paulo sempre trabalhava com a equipe, com os irmãos que iam se agregando aí, se salvando. Então, no meio daquela evangelização, Paulo recebe uma orientação de Deus para escrever a outro, que no caso aqui são os romanos. Ele escreveu a primeira epístola aos Coríntios, da cidade de Éfeso. Ele passou 3 anos na cidade de Éfeso, evangelizando, e até alugaram lá uma escola chamada de um certo tirano, diz lá o Atos dos Apóstolos, e de lá ele escreve para Corinto. Ele soube, através de alguns irmãos, que estava tendo problemas na igreja de Corinto, que ele tinha fundado. Então, ele é instigado por Deus para escrever, Deus querendo tratar com aquelas pessoas. Então, veja que um dos propósitos, também um 6º propósito, que eu aqui, é Deus deixar registrado os ensinamentos que estão aqui para nós, para a igreja do século XXI. E também eu estava, assim, lembrando, né, um pouco do que você tinha falado, Raul, acerca da questão que esses ensinamentos eles são muito atuais, né? E como você acabou de falar também, para o século XXI, né? Que é o nosso século presente.
Você falou que nesse momento, né, momento odierno, né, nosso tempo, as lições deixadas, o ensinamento deixado é totalmente atual. E o interessante é que Deus usa seus servos para tocar em assuntos que são estritamente pessoais, né? Direcionados à igreja em si, direcionados às pessoas, porque ele não vai tratar de ensinar sobre conhecimento histórico, ele não vai tratar de ensinar sobre política, nada disso. O que trata aí é sempre o lado espiritual da igreja. E o lado espiritual, desde que o homem, é o mesmo. Qual é? A necessidade da busca do homem por Deus e da salvação, né? E aí a gente vê ao longo da história vários momentos, né, de vários personagens, vamos dizer assim, que buscam na história um salvador ou alguma ligação com Deus, e aí, com Cristo, a gente vem ter inteiramente esse propósito, vamos dizer assim, né? É tanto que diz aqui no início do tópico 4, né, do propósito e relevância, diz que o propósito das epístolas é reforçar a centralidade de Cristo como fundamento da doutrina da igreja. E aí Paulo até, eu acho não, tenho certeza que aquilo que Pedro estava comentando, que Raul disse há pouco, que tem algumas questões que Paulo fala que chegam a ser de forma difícil de interpretação, quando Paulo está falando sobre a liberdade da graça de Deus. E aí Judas também fala isso lá na frente, né, que muitos têm transformado a graça em libertinagem, né? Então, o evangelho ele sempre vai estar tratando, né, as epístolas, sempre vai estar tratando da doutrina, e da doutrina diretamente para a prática do ser humano como cristão, né? E aí vai desde da criança ao adolescente, né, ao juvenil, ao jovem, ao adulto. E aí é o que João Felipe falou, né? A aplicabilidade, principalmente de textos como de 1ª e 2ª Timóteo, e também muitos outros textos que falam, né, das epístolas. Vocês, pais, não provoquem seus filhos, vocês, filhos, respeitem os seus pais. Lembre que lá na lei de Moisés falava de um mandamento, o primeiro mandamento com promessa, que é respeite os seus pais, que é honre os seus pais. Então, todos os textos eles estão voltados, o mundo é mundo, o ser humano mudou muito, vamos dizer, tecnologicamente, a gente falou sobre a questão do e-mail e hoje das mensagens via aplicativos, e na época era carta, mas mudou só a forma, vamos dizer assim. Desenvolveu a tecnologia, né, mais conhecimento técnico, mas a essência do ser humano, a essência espiritual, a essência psicológica, né, a psique, a pneuma, né, o espírito, essa essência, ela nunca vai mudar, né? O homem sempre vai ter necessidade, vai ter suas ansiedades e suas necessidades. As suas ansiedades são para ser lançadas em Cristo. E as suas necessidades, quem supera essas necessidades espirituais e psicológicas é Cristo. Então, por isso que o texto vai ser sempre atual, porque Deus ele não se incomoda em tratar de tempo histórico, ele não se incomoda em tratar em visão social disso ou daquilo, de ser determinado momento, de falar de política, nada disso. Deus ele só inspira os seus filhos, no caso, os seus escritores das epístolas, para tratar de assuntos pessoais, espirituais e assuntos da igreja. Então, sempre serão atuais. As relações sociais, pode ser no celular, mas as relações sociais sempre serão as mesmas, as relações espirituais do homem sempre serão as mesmas. Pode passar um bilhão de anos. E claro que eu acredito que meio antes disso Jesus vai voltar. Mas pode passar 1 bilhão de anos, as relações dos seres humanos serão as mesmas.
O uso tecnológico pode ser outro, mas o ser humano nasce, cresce, como diz lá, a gente aprende lá na aulinha de ciências, né? No ensino fundamental 1, nasce, cresce, se reproduz, depois chega ao seu ápice, ele vai e morre, né? Então, esse ciclo sempre vai existir e dentro desse ciclo, as nossas ansiedades, os nossos anseios, os nossos desejos e a nossa principal ansiedade, não, principal necessidade, que é espiritual. E aí a gente vai se completar na centralidade de Cristo, na morte e do sacrifício de Cristo, a ressurreição e a graça dele, né? Que superabundou sobre nós. Sabe, e até como uma dica pedagógica para você, professor, lembrando sobre essa questão das diferenças que nós temos de tecnologias atuais com as tecnologias que eles tinham na época, você pode instigar o seu aluno durante a semana, mandar mensagem em um grupo, não sei se vocês têm, ou falar com eles mesmos pessoalmente, dizendo assim, olha, vou lhe dar uma temática e você vai tentar escrever uma pequena carta. Redige uma pequena carta falando sobre o assunto tal, como se você estivesse aconselhando alguma igreja, alguma coisa assim. Eu lembro que quando eu estudei sobre isso há um tempo atrás, quando eu era pré-adolescente também, me foi proposta essa dinâmica e eu achei fenomenal. E assim, as pérolas que apareciam durante a aula se tornam uma coisa descontraída, uma coisa porque assim, eu ainda tive muito contato com a carta antigamente. Eu ainda fiz muitos trabalhos que envolviam escrever cartas. Hoje em dia, a grande maioria talvez não saiba nem como se escreve uma carta. Então, seria interessante fazer essa questão assim, vamos redigir uma carta para fulano de tal. Aí, às vezes, a pessoa começa assim, amantíssimo fulano de tal. Aí começa a tentar usar aquelas palavras rebuscadas. E fica uma dinâmica bem interessante para você fazer com o seu aluno. Pedir para ele redigir uma carta, dar uma temática a ele, um destinatário, e ver o que eles vão trazer no domingo na escola dominical. É verdade. É interessante que é uma forma bem de remeter, né? Aí pegar um lápis, né? Uma caneta, aí no papel, escrever uma carta. Agora também orientar, né, João Felipe? Orientar que os alunos não escrevem igual como escreve no WhatsApp, né? Você VC, orientar que faça uma carta, né? Porque a gente está tão acostumado às vezes, né? Isso aí é uma questão que a gente está descontraindo, mas é uma verdade. A gente está tão acostumado às vezes com a rede social, né? Principalmente os adolescentes, né? Jovens, juvenis, né? Tá aí entre 15 e 17 anos, de resumir muito palavra, né? PDC, pode ser, né? E etc. Então, assim, fazer uma carta mesmo, tentar chegar aí como se estivesse conversando com alguém, ou até pedindo, ou até uma carta, não precisa nem ser orientando, pedindo orientação, né? Pode ser também um jovem fazendo isso, ou imitando o Timóteo. É bem interessante realmente essa ideia, porque ela é muito pedagógica, né? Ela vai trazer a questão da carta da epístola. Porque a gente fala nome epístola, a gente não sabe nem o que é epístola. Na realidade, é carta, né? Uma carta. Grandes ou pequenas são epístolas, né? Se tratando de um gênero textual, né, que se é estudar nos colégios, olha aí, EBD em síntese também é cultura linguística, hein? Se tratando de um gênero textual da nossa língua portuguesa, já ajuda também eles a entenderem o que é esse gênero textual, né, da carta, como funciona, como deve ser bem estruturada, e já faz uma comparação, um link com as cartas do modo como foram escritas na Bíblia. Maravilha! Então, dicas pedagógicas, conteúdo nós trouxemos aqui. Estamos já chegando ao final da nossa videoaula, da nossa síntese, né, sobre a 11ª lição. E aí, concluindo, a mensagem que a gente pode deixar para você é que você entenda que as cartas elas são relevantes para nós nos dias atuais. Como já dito, ela tem poder de transformar vidas, os seus ensinamentos eles são fundamentais para a vida de um cristão. Então, leia a palavra de Deus, não só tem esse ensinamento como uma prática de leitura, mas pratique aquilo que você aprende com as epístolas, com as cartas, com a vida de Paulo, com a vida de Tiago, com a vida de João, com todos os remetentes, né? Que você absorva esse aprendizado
e que leve para a sua vida e aprenda e repasse, assim como Paulo instruiu a Timóteo, né? Aprenda a palavra de Deus, repasse para os seus jovens, que serão a geração futura. Eu até como líder de jovem que estou na minha congregação, eu peço muito a Deus, né? Eu olho para os meus líderes e vejo quão exemplares eles são, o quão fundamental eles foram para a minha vida, e eu peço a Deus que eu também seja esse exemplo, né? Que os jovens consigam enxergar um exemplo de um cristão e que através disso não se tenha uma admiração à minha pessoa, mas a Cristo, né? Mas a Cristo, e que nós possamos levá-los a Cristo, e que a vida deles possa ser transformada e que eles possam ser mais um exemplo, que possam realmente ser os líderes do amanhã. Amém, Mariabe, irmão pastor Raul, irmão Felipe. Graças a Deus, né? Estamos aqui encerrando mais uma vez, né, a lição. E eu agradeço aí a participação de cada um de vocês. E não esqueça aí de deixar um like, né, no vídeo, compartilhar também com outros irmãos, professores. E aí, até também clicar no sino de notificações para você estar recebendo sempre os vídeos do podcast EBD em Síntese, que é uma benção, tem sido uma benção. Espero ter ajudado a você, professor, para que você desenvolva bem uma aula. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a sua vida. Amém, irmão Eric. Amém, todos os professores. Como o irmão Eric acabou de dizer, espero que isso tenha servido, tenha sido de grande valia para vocês. Lembrando que, assim como as cartas de Paulo, que são lidas, e as outras epístolas, que são lidas constantemente por nós, nessas próprias epístolas nós aprendemos que nós também somos uma carta lida, que as nossas atitudes, que o nosso viver também serve de leitura para aqueles que estão nos observando constantemente. Então, Paulo só tinha propriedade, e os demais, de escrever cartas, porque as pessoas também conheciam sobre como era a vida de Paulo, né? Então, a importância que o jovem, que o cristão, na verdade, tem de manter o padrão de vida para que no momento que precisar falar algo, ele tenha propriedade naquilo que fala. E amém. É isso de que Deus tem reservado para nós de aprendizado em relação às cartas, né? As epístolas que foram deixadas. E como foi bem falado aí, elas são atemporais, porque Deus ele é atemporal, então sua palavra também é atemporal. E outra coisa, também tem um princípio da inesgotabilidade. Quanto mais você vai procurar assunto, mais tem assunto para você achar, e você vai achando, e achando. Quando você vai ver, você está ali estudando aquela epístola dias e dias e dias e dias e anos, e ainda tem mais coisa para você aprender. É verdade, irmão João. Também sou grato a Deus por estar participando aqui desse podcast. É uma lição tão rica como essa. Lembrando sempre que a revista da Escola Dominical, ela é o ponto de partida, o ponto de chegada. Cada professor vai adaptando conforme a necessidade e circunstâncias de cada turma, de cada sala. E aqui o propósito é produzir subsídio para que o professor tenha mais algum recurso para elaborar a sua lição. Que Deus continue abençoando a todos. Meus queridos, que Deus abençoe todos vocês, que tenham uma aula maravilhosa, que seja uma aula proveitosa, que vocês tenham uma semana abençoada em Cristo Jesus, que Deus os abençoe. Amém.